Pi, shh. Você costuma ouvir esses barulhos? Isso a gente chama de zumbido. E muitas vezes a gente percebe esse barulho, esse zumbido, quando fica mais silêncio, normalmente à noite, na hora que a gente vai dormir, né. Então muitas pessoas têm zumbidos, umas mais, outras menos, em menor intensidade, mas o zumbido é uma questão que pode provocar bastante incômodo e atrapalhar muito a qualidade de vida de alguém. Porque é um barulho que você não consegue cessar e fica incomodando, de uma maneira que aquilo é perturbador. E uma das principais causas do zumbido é o estresse. Então o estresse, quando a gente se mantém sobre estresse, então o que que é o estresse? Estresse é sempre quando o nosso organismo reconhece um estímulo que é uma ameaça. Então quando a gente se sente ameaçado, independente de como seja, aquilo gera uma reação de estresse, uma reação de proteção, porque prepara a gente para bater ou para correr. Então prepara a gente para uma situação emergencial. Isso, quando acontece de maneira esporádica, né, então teve a ação, depois ela foi embora, tá tudo bem, o organismo se harmoniza e se regula, com o sistema simpático parasimpático. Mas quando a gente tem isso de maneira constante, isso começa a ser um grande problema. Então, como que o estresse ele permanece? No dia a dia, como a gente lida com as situações do dia a dia, como a gente resolve os conflitos, qual é a resiliência que a gente tem para lidar com as questões do dia a dia. E nos dias de hoje, nos tempos modernos, o que a gente tem de principal que gera muito estresse é normalmente o trabalho, porque no trabalho você tem cobrança, você tem pressão, você tem meta, você tem várias coisas ali que você tem que atuar para conseguir lidar. E isso traz bastante estresse, porque é uma ameaça, é um ambiente ameaçador. Claro que não é todo trabalho assim, mas na maioria das vezes tem se mostrado dessa forma e é por isso que a gente está tendo muitos casos de burnout, que é quando a pessoa chega num limite que ela não suporta mais e aí ela começa a ter várias questões, crise de ansiedade, depressão, não consegue lidar, minha cabeça fica cheia, não consegue pensar, né? A pessoa começa a travar, porque ela está explodindo, né, ela está transbordando, e por isso que está tendo muito burnout. Então o estresse sempre vem por reações de ameaça, e quando isso se torna constante, o organismo transforma isso em memória. E sendo memória, vira um ciclo vicioso. Mesmo que a gente não perceba, internamente a gente está estressado, porque o organismo está liberando adrenalina e cortisol e mantendo isso ativo para que mantenha a gente o quê? Mais preparado para aquela ameaça. Sem falar que a ameaça traz o que? Atenção focada, e atenção focada é predominância de onda beta, uma das ondas cerebrais, que também libera adrenalina e cortisol. Então o problema é que quando a gente fica liberando adrenalina e cortisol, isso aumenta os processos inflamatórios no nosso organismo. E os processos inflamatórios, com o tempo, começam a trazer danos. E um desses danos pode ser o zumbido. Na medicina chinesa, a explicação para o zumbido com a relação do estresse está em que os rins, eles na medicina chinesa, os rins chamam Shen, e eles nutrem os ouvidos. E o que que acontece? A energia do rim, ela guarda a energia vital, aquela energia que a gente usa todos os dias, um pouquinho, e a gente complementa ela para não gastar nossa energia vital com o repouso adequado, alimentação, respiração, com agentes externos que vão dar energia para a gente. Mas quando a gente não se utiliza bem dessas questões, a gente começa a usar energia vital. Sobre ameaça, sobre estresse, a gente não consegue se alimentar bem, a gente não consegue respirar bem, porque o padrão respiratório muda, a nossa digestão fica diferente. Por melhor que sejam os alimentos, a digestão não é boa, porque o nosso organismo não está preparado, não está para o momento relaxado o suficiente para poder fazer essas funções de uma maneira eficiente. Então ele vai usar isso apenas como uma forma de adquirir energia, mas é uma energia rápida. Então o organismo ele não vai fazer uma boa respiração, uma boa alimentação. A gente vai começar a consumir mais a energia vital. E consumindo mais energia vital, a gente começa a tirar energia dos nossos rins. E a perda dessa energia dos rins, como consequência, pode gerar a alteração nos ouvidos, que pode ser o zumbido. Isso na visão da medicina chinesa.
Uma outra questão da medicina chinesa é que os rins dão energia para o fígado, que é um órgão extremamente ativo e um órgão que ele sofre muita alteração energética pelo estresse. Então, estresse, raiva, nervoso, frustração, são energias que afetam muito a energia do fígado. E aí o fígado, ele começa a ficar com a energia alterada, ele precisa receber mais energia. Então ele vai receber a energia dos rins. E aí vira um ciclo vicioso. Então, quanto mais estressado você fica, mais você usa a energia do fígado, mais você consome a energia do seu rim e por estresse, mais você vai usando mais a sua energia vital. E isso vai diminuindo a qualidade, diminuindo a vitalidade dos rins. A energia dos rins na medicina chinesa, isso é energético. E aí os ouvidos começam a sofrer o impacto como sintoma, que é, por exemplo, a questão do zumbido. Estou trazendo uma perspectiva porque o estresse afeta os ouvidos, né? Afeta o zumbido. Então, o estresse afeta porque gera processos inflamatórios e um dos locais que podem inflamar são os ouvidos, e aí isso pode gerar um zumbido. Gera porque a gente consome a nossa energia vital e os rins nutrem os ouvidos, então eles começam a nutrir menos e isso pode gerar o zumbido. O estresse afeta muito a energia do fígado, que vai consumir a energia dos rins, e isso também pode gerar a questão do zumbido. Então, o que você pode fazer para tratar o zumbido? Então, tem várias formas de tratar. O zumbido é uma questão complicada. Precisa ver se não tem perda auditiva, porque às vezes o zumbido ele pode ser por perda auditiva. Então, no caso, quando não é perda auditiva, você tem vários recursos para fazer isso, mas sem dúvida nenhuma, o que precisa ser feito é tratar essa resiliência, essa administração de como você administra o seu dia a dia e você fica, né, como você se estressa com isso. Então, a partir do momento que você consegue ressignificar e lidar melhor com a pressão, com a cobrança, com essas questões, você vai diminuir a sua reação de proteção, a sua reação de estresse e, consequentemente, você diminui os processos inflamatórios. Quando isso acontece, isso pode ajudar a melhorar o zumbido, porque diminui a adrenalina e cortisol, você diminui o processo inflamatório, e aí o sangue começa a chegar de uma maneira mais adequada nos ouvidos. Isso pode ser uma possibilidade. Então é muito importante a gente compreender o nosso comportamento. E para a gente entender bem o nosso comportamento, a gente precisa entender os nossos hábitos. E para isso, uma das coisas que eu sugiro é o Cura pelo Hábito. Cura pelo Hábito, nós temos 2 livros, eu e o Cláudio, que é um projeto nosso, para mostrar o quanto a nossa mudança de hábito pode trazer muitos benefícios para a nossa saúde. Você encontra o livro na Editora Europa, tanto na forma física quanto e-book, tá bom? Isso é uma opção. A outra opção que a gente tem, ou vamos dizer assim, não são opções, mas a gente pode trazer somatória nos tratamentos, é a acupuntura. A acupuntura é uma técnica excelente que para ajudar a diminuir o estresse, para ajudar a reequilibrar todo o fluxo hormonal e neural do organismo. E isso ajuda a gente a conseguir lidar melhor com o dia a dia. Fisiologicamente a gente fica melhor e pode ser uma técnica que vai ajudar a tratar esse zumbido. Nós temos também outras técnicas que podem ajudar, mas nesse caso a acupuntura pode ser uma grande aliada, tá bom? Então é isso, pessoal. Até mais.